O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. O tema do programa de hoje é a série de livros Preservação do Patrimônio Edificado da URGS, que será lançada pelo setor de patrimônio histórico este ano. Nosso convidado é Diego De Vincenzi, um dos coordenadores da série e um dos autores do livro pioneiro, Chateau. Diego é licenciado e mestre em História pela URGS e está fazendo doutorado, também aqui na universidade, com temática relacionada à história política do Rio Grande do Sul. Boa noite, Diego. Boa noite, Guta. É um prazer estar aqui contigo. Mudando de posição mais uma vez, né, Diego? Diego, como é que surgiu a ideia de criar essa série de livros? Bom, Guta, a série Preservação do Patrimônio Edificado da URGS é uma série de livros que honra a tradição do setor de patrimônio histórico de produzir materiais que se comuniquem com o público relacionado ao trabalho que vem fazendo. Trabalho de restauro, trabalho de preservação e conservação do conjunto edificado da universidade. Nós já tivemos alguns exemplares dessa temática, né, de patrimônio histórico lançados ao longo dos anos 2000, e agora com a série Preservação do Patrimônio Edificado da URGS a gente continua com essa temática, mas com um outro viés, já que é uma série de livros, então, com um outro formato. O que a série aborda? A série aborda, ao contrário de momentos anteriores que nós tivemos materiais que falavam do conjunto dos prédios como um todo, dessa vez a gente decidiu focar em um prédio especificamente em cada volume. Então, isso traz maior riqueza de detalhes, de informações a respeito de determinado prédio. Não que os outros tivessem algum problema, mas simplesmente era com outro propósito, né? De ter uma visão geral desse conjunto arquitetônico que a gente gerencia através dos projetos. Agora, com uma pesquisa voltada exclusivamente para cada prédio, eu acho que a gente pode dar conta de outras nuances, outras informações, outras curiosidades, outros detalhes que um livro mais geral não tem essa pretensão. Então, acho que esse é o grande ganho, essa é a grande novidade da série. Quais são os títulos previstos, Diego? Os títulos previstos, Guta, são relacionados aos 13 prédios que nós possuímos, dessa primeira geração. Então, temos 12 deles em Porto Alegre, dividido em 2 campos. Temos 11 deles no campo centro, que são o prédio da Faculdade de Medicina, o prédio da Escola de Engenharia Centenária, Faculdade de Direito, o Castelinho, o Chateau, o Observatório Astronômico, o Instituto Eletrotécnico, o Instituto Parobé, a Rádio da Universidade, o Museu da URGS e o Instituto de Química. Temos um no campus do Vale, que é o prédio da Faculdade de Agronomia, e temos um em Eldorado do Sul, que é a Capela de São Paulo. Isso é uma pergunta interessante, porque o nosso livro ele pretende abranger um público bem grande, desde estudantes das ciências humanas, e a gente pode citar história, artes, sociologia, uma gama, enfim, grande de cursos desse escopo. Também os estudantes de arquitetura, engenharia e também os próprios profissionais dessa área. Nossa preocupação foi fazer um texto que um leigo pudesse apreciar, enfim, ou uma pessoa que não é necessariamente de uma área, inclusive não é dessas áreas específicas, mas pudesse ler com uma certa tranquilidade. Então eu acredito que é uma linguagem acessível e a pessoa pode entender a obra de várias maneiras. Ela pode se focar mais nas questões arquitetônicas que envolvem determinado prédio ou nas questões históricas que estão relacionadas à própria história de Porto Alegre, porque os prédios são o início da gênese da educação superior no Rio Grande do Sul, esses prédios, pelas suas características, né, de abranger esses primeiros cursos universitários. Então, eu acho que temos uma gama grande de pessoas que podem se interessar pelo livro das mais diversas formas e com
formações, né, com formações individuais diferentes, né? Não fica restrito a um público de determinada área. Quem foram os parceiros envolvidos no projeto? Os principais parceiros envolvidos foram o grupo do Cachola, que é o clube de criação da Fabico, e também a editora da URGS, que vai lançar o livro, colocar a série de livros, né, no seu catálogo. O Cachola, ele foi responsável por toda a parte, vai ser responsável por toda a parte de criação, de layout do livro. Nós do SPH, então, ficamos com o texto. E a editora vai lançar, vai disponibilizar esses livros à medida que foram sendo terminados, né? Vai lançar no seu catálogo para o grande público. E com relação à criação dos textos, como é que foi dividido? O SPH ficou com essa tarefa e quais foram os profissionais envolvidos? Eu, pela minha formação de historiador, foi um trabalho muito prazeroso, inclusive, porque tanto pelo meu trabalho já rotineiro no setor, que é conseguir absorver essas informações para os prédios, sobre os prédios históricos, para as minhas atividades correntes, né? Porque eu faço outras atividades no setor que dependem desse tipo de informação, então isso para mim foi bastante bacana, como também foi importante para o próprio trabalho em si da série. Então, eu pesquisei muito em fontes primárias, em especial os relatórios da Escola de Engenharia, que gerenciava a maioria desses institutos que foram formados e, consequentemente, a maioria dos prédios que estão estabelecidos nesse conjunto da primeira geração que a gente trabalha. E trabalhar com fonte primária é bacana porque, de certa forma, te transporta para aqueles momentos históricos onde as coisas estavam se desenvolvendo. Então, tive acesso à fala dos diretores, dos professores, de políticos da época que falavam sobre a criação desses institutos, enfim, dessas faculdades. E isso é importante numa obra que tem uma pretensão de fazer um resgate histórico. Resgate, até não gosto muito dessa palavra, mas de pesquisar a respeito de trajetórias históricas, seja de pessoas, seja de instituições. Então foi um trabalho focado, direcionado para a minha área, então, que me deixou muito feliz. Eu tive 2 parceiros também, que são arquitetos do SPH, a Renata Tonioli e o Francisco Perrone, que ficaram responsáveis por essa parte técnica do prédio. E a parte técnica, digamos assim, né, eu estou falando de uma maneira mais grosseira, mas obviamente que não é simplesmente especificações técnicas. Essa questão mais técnica, ela está vinculada tanto a mostrar como o prédio era antes do restauro, quais eram as suas especificidades, né, em termos de estrutura, como também o processo de restauro que foi executado em determinado prédio. Isso, inclusive, até retomando uma fala anterior que eu tive, isso também é uma novidade bem importante. Mostrar toda a intervenção do SPH que foi feita no prédio. Quais foram os critérios estabelecidos, qual foi o conceito colocado, né, o que o setor pretendia fazer a obra de restauração, que também envolve, em determinados casos, algumas intervenções que são voltadas para resolver demandas atuais, como, por exemplo, a questão da acessibilidade, que está muito em voga hoje em dia nos projetos arquitetônicos. Então, tudo isso ficou vinculado com os 2 arquitetos. Eu acho que foi um trabalho de extrema competência. E é bom, inclusive, esse casamento das questões históricas, e eu também me aventurei, inclusive, nessa questão das características artísticas e arquitetônicas dos prédios, né? Eu acho que esse casamento é importante, inclusive, para que essas informações não fiquem dispersas ao longo dos anos. Porque a gente tinha essas fontes primárias e fontes secundárias também. Fontes secundárias são livros sobre a história de Porto Alegre, livros sobre os prédios da URGS, né, feitos por autores já mais contemporâneos.
E a gente tinha também todo esse conjunto de dados técnicos feitos pelos memoriais descritivos dos prédios, que mostra exatamente essas intervenções que foram feitas nessas edificações. Então, para que tudo isso não se perca no tempo, não se perca em computadores, que depois a gente não sabe exatamente se a gente vai conseguir ter acesso ao longo do tempo, a gente tem o livro, então, para atrair um novo público e também para a gente ter uma informação que fica armazenada de uma forma precisa, de uma forma que ela não se perca. Então, acho que tudo isso é muito importante. Como é que foi o teu processo de criação? Meu processo de criação, ele envolveu, então, essa análise bem profunda dessas fontes de época, digamos assim, e eu fui confrontando elas também com jornais de época. O jornal também é uma fonte bem rica, assim, para a gente entender determinados eventos, como as inaugurações dos prédios, sobre formaturas que aconteciam nessas instituições, entre outras informações que a gente pode retirar daí. Então, muitas vezes eu fazia uma análise comparativa para ver, porque essas fontes elas precisam também ser checadas. Não é só porque a fonte é de época que ela, teoricamente, diz uma verdade absoluta. A gente confronta, a gente vê, porque muitas vezes esses agentes históricos, esses agentes do passado, eles têm uma visão de mundo, eles têm uma opinião a respeito daquilo que aconteceu, mas não existe uma verdade em si, uma verdade essencial. Então, é importante a gente confrontar, ver dados e também entender quais eram as motivações desses personagens, né, que estão presentes nas fontes. Claro que não tem nenhuma ideia maquiavélica, que a pessoa tinha uma intenção ou positiva ou negativa, não se trata disso, né? Eu não julguei ninguém, né? Não é nem essa questão. Mas é importante a gente não se ater só a uma única fonte do passado, tendo aquilo como verdade absoluta. É nesse sentido que eu digo. E pesquisei, escrevi, reescrevi. Também a gente trocava muito informações, eu, a Renata e o Perrone, a respeito de como seria o andamento do texto, como seria a divisão de capítulos, quais seriam o teor desses capítulos, o que a gente deveria tratar exatamente neles. Então, foi um trabalho... O trabalho de pesquisa, muitas vezes, ele é muito solitário, porque tu fica lendo, escrevendo e te centrando muito em ti mesmo. Acaba não tendo, né, contato com outras pessoas em determinados casos, mas nesse caso não foi o que aconteceu, né? Essa parceria, essa troca de ideias, colocar na mesa, todo mundo teve a oportunidade de colocar na mesa o que sabia sobre os prédios, então acho que foi muito bacana. Qual vai ser o primeiro livro a ser publicado? O primeiro livro vai ser sobre o prédio do Chateau, que fazia parte do Instituto Técnico Profissional da Escola de Engenharia, uma das primeiras escolas técnicas do Rio Grande do Sul, muito provavelmente a primeira, e é um prédio que está vinculado aqui ao Campo Centro, e foi um dos primeiros prédios que sofreu a intervenção. A gente pode falar intervenção também, entendendo que a intervenção do SPH contempla tanto essa questão do restauro como a adaptação a essas necessidades mais contemporâneas. E como foi um prédio, então, que sofreu uma das primeiras intervenções no começo da década de 2000, a gente resolveu puxar ele, colocar ele como o primeiro prédio. E vai ser assim sequencialmente, né? A gente pegou essa questão temporal, até justamente porque, como são dados mais antigos, é importante a gente trabalhar logo com eles exatamente por essa questão que eu falei, que eles não se dispersem. Então a gente vai trabalhar com os prédios sequencialmente, mais ou menos de acordo com essa data de intervenção primeira do SPH. E vai fazendo assim na sequência até fechar os 13 prédios. Diego, muito bom te receber aqui como entrevistado. Boa noite. Na semana que vem a gente se reencontra então para entrevistar outra pessoa. Obrigado, Guta. Obrigado pela oportunidade de eu vir falar aqui sobre um trabalho que foi muito bacana para mim. É um projeto que está ainda iniciando, mas eu acho que vai render grandes frutos ao longo do tempo. Então, foi ótimo. Boa noite. Boa noite.
O tema do programa de hoje foi a série de livros Preservação do Patrimônio Edificado da URGS, que será lançada pelo SPH este ano. Nosso convidado foi Diego De Vincenzi, um dos coordenadores da série e um dos autores do livro pioneiro, Chateau. Diego é licenciado e mestre em História pela URGS e está fazendo doutorado também aqui na universidade com temática relacionada à história política do Rio Grande do Sul. O Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS, que coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da Universidade. Para mais informações, acesse a nossa página www.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Este programa tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, edição e mesa de áudio, Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!